Estamos na nossa hora, então. Nós vamos iniciar a nossa aula 11, 26 de maio. E hoje a gente está terminando um tema do livro 1. Né? Boa noite, pessoal. E nós fizemos esse estudo, né, que é o capítulo Deus, e ele se divide em 4 subcapítulos, que é Deus e o Infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então, nós fechamos a semana passada com o panteísmo. Eu fiquei de mandar para vocês um resumo disso essa semana ou a outra. Eu já comecei, já quase terminei, mas eu quero dar mais uma olhada com calma para mandar, tipo assim, ó, fechamos um assunto assim importante, a gente manda um resumo, assim, algumas coisas importantes que foram faladas nesses pontos. Né? Esse é importante. Maurício mandou hoje uma mensagem sobre isso, achei muito interessante. Então, a gente vai seguir com o capítulo 2. Né? Lembrando que o capítulo 1, 2 e alguns outros capítulos fazem parte do livro 1. Nós ainda estamos no livro 1. Então, o livro 1 é Deus, dos elementos gerais do universo, conhecimento da criação, todo esse processo. Depois a gente entra no livro 2. Então, ainda estamos no livro 1, mas mudamos o capítulo, de 1 para 2. Então, hoje começamos no capítulo 2, mas isso não significa que a gente não possa voltar a alguma pergunta, alguma dúvida do capítulo 1. Nenhum problema com isso. A gente não tem problema com isso. E a gente vai seguindo, e qualquer dúvida, pode parar o trabalho, pode parar aqui, que a gente não tem problema não, tá? Então, vamos seguir. Vocês estão me ouvindo bem aí? Nós vamos fazer a prece. Tem alguém que gostaria de fazer a prece para a gente? Eu estou vendo a Yara aí atrás, é ela mesma, né? Olha, que beleza! A Yara, também. a Sheila hoje tá, o pessoal está todo aqui. A Yara, depois de umas férias no hotel na beira-mar lá, voltou para casa. Ah, sim. Que Deus abençoe, que coisa boa, gente. Vamos fazer a prece então? Então vamos, eu vou fazer a prece para a gente começar, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui nós reunidos através da tecnologia para aprender juntos sobre coisas extremamente importantes para a nossa alma, para o nosso espírito. A doutrina espírita nos proporciona alguns aprendizados que são realmente sui generis, e a gente aproveita isso, se Deus quiser, muito bem na nossa vida. Então, agradecemos a Deus, a toda a espiritualidade, por essa oportunidade, e que nós possamos, nessa noite, aprendermos um pouco mais sobre nós e sobre a vida espiritual. Graças a Deus. Bom, a gente está falando de conhecimento, e o capítulo 2, né, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Então, vocês vão perceber que esse item 1 do capítulo 2, ele só tem 3 perguntas, porque é simples. Não tem muito o que falar disso aqui. Quer dizer, conhecer o princípio das coisas. Já dá para entender que o que vem aí de pergunta e resposta é não temos resposta. Né? Não temos resposta. As respostas são respostas relacionadas à filosofia espírita, e a filosofia tem uma coisa bonita, ela não te dá a resposta, mas ela te explica por que não dá. Isso é muito importante. Um mistério. Não. Tem uma razão para as coisas acontecerem. Tem uma cadência no processo de aprendizado. O nosso aprendizado segue um fluxo, e esse fluxo nós não estamos falando de uma encarnação, ou 10 ou 100, nós estamos falando de alguns milhões ou mais encarnações. Né? É um aprendizado eterno, é como aquela mensagem, o eterno aprendiz. Né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, é o 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então, assim, é dado a nós encarnados aqui, ao homem. Então, quando você fala homem, você imagina um corpo físico, você imagina um gênero, né? Você pode estar falando de homem no contexto geral, mas hoje em dia, se bem que na época de Kardec usava assim, mas hoje em dia não se usa mais fala-se ao ser humano, né? Mas não importa. Desde que você está encarnado, significa que você ainda é um espírito em processo, em atraso. E mesmo desencarnado, você conservando um corpo,
perispiritual que tem relação com o corpo físico ainda muito forte, você considera que você está num caminho que você não se desprendeu da matéria. Então, aí já justifica alguns milhares ou milhões de anos na frente que você se não desprendeu da matéria. Porque se você pensar num planeta de expiação e provas, tá? Sem dúvida, não só não se desprendeu, como é extremamente dependente das coisas materiais, desde as coisas físicas, quanto as coisas emocionais, quanto as coisas relacionadas aos desejos e instintos. Tudo isso é muito primitivo, mas é o mundo de expiação e provas. Se você passa para a regeneração, ainda você é muito dependente das coisas materiais. Tá, você vai ter uma mudança, mas essa mudança não quer dizer que você já está em condições de conhecer o princípio das coisas. Ok, você vai evoluir, nós estamos falando de milhares e milhares de anos de evolução, às vezes milhões. Você chega num outro nível, você vai passar por um planeta ditoso, que é muito acima de regeneração, né? Logo, você ainda vai ter mudanças físicas, aí você tem algumas mudanças físicas, mas ainda você usa um corpo físico, então você ainda não conhece. E assim vai, sucessivamente. Então, quando é que você vai conhecer o princípio das coisas? Olha, sinceramente, eu vou dizer uma resposta que eu não tirei de lugar nenhum, é o que eu imagino. Não vamos. Não vamos. Porque nem os espíritos de nível muito evoluído, extremamente evoluídos, não estamos falando dos espíritos ao nosso redor, estamos falando de espírito do nível crístico, não conhece a essência divina, está relacionado, está ligado, mas é uma coisa complicada isso, porque um é o manifestado e o outro é o que manifestou. Então, pensa, o próprio Cristo é um espírito manifestado, criado, e Deus não é criado, é o que manifesta. Então, só aí a coisa já dá um rosco. Então, a resposta é assim, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado aqui na Terra. Então, quando fala Deus não permite, a gente tem que entender o que significa. Não é que Deus fala assim, não deixo vocês fazer, não dou permissão. Não é isso. É que as leis divinas são feitas de forma tal que você não vai ter nenhum tipo de susto, nenhum tipo de choque, né? Como diz o Maurício, se de repente na esquina encontrar Deus, o que eu faço? Né? Você não vai acontecer isso dessa forma, né? Ver com os olhos humanos, não é assim. Então a gente não vai ter esse tipo de choque, porque o crescimento ele tem uma gradação, ele tem um processo de aprendizado, de erros e acertos, depois mais erros, mais acertos, mais acertos, mais acertos, e até chegarmos, como diz Jesus nas bem-aventuranças, no top, lá em cima, né, de espíritos puros, acima de superiores. E aí a gente não sabe o que acontece lá, né? A gente não sabe. A Grace quer fazer um comentário. A minha opinião sobre isso, que mesmo já foi dito que não, que Deus não vai permitir que tudo seja revelado, mas mesmo que fosse, o que serviria? Nós não compreenderíamos, não iríamos compreender. Então, só ia dar um nó na cabeça. Sim, você vai. Olha, uma comparação assim bem simples, bem naquela série The Chosen. Vejam quantas vezes Jesus fala lá com os apóstolos e eles ficam olhando, eles não entendem. Inclusive, numa passagem, Jesus revela, fala, olha, está chegado o fim, brevemente eu vou... Ele faz um breve resumo do que iria acontecer com ele, né, nos últimos dias dele ser preso, ser crucificado, e os apóstolos simplesmente não entendem. Aí, né, quando ele conversando com a mãe dele, ele fala, olha, eu falei com clareza, não falei por parábolas, não. Falei com clareza e mesmo assim eles não entenderam, né? Então, imagina que seja algo assim. Se for revelado, o que adianta nós sabermos, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, sobre os quânticos, sobre física quântica, tudo, se nós não temos compreensão
pode passar belamente a explicação e a gente vai ficar olhando, né? Claro, salvo exceção. Não, e é Tipo o utilidade, Maurício, qual que é utilidade, né? engenheiro aí elétrico, tudo, ele vai entender tudo, né? Mas nós, assim, simples mortais, não vamos entender, né? É o aprendizado, a gente tem que. A gente. Oi? Deixa eu só ver se chegou mais alguém aqui. Chegou sim. Deixa eu adicionar o Frederico. Boa noite, já adicionei. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Então volta para a aula aqui. Boa noite, Fred. Então temos que pensar assim: ele está falando conhecimento, vamos falar assim, conhecimento. E fala do princípio. Se a gente até esquecer o princípio, falar só de conhecimento, considerando que conhecimento não é informação, é algo que você tem informação, você agrega aquilo em você e você passa a viver aquilo. Isso é conhecimento de verdade, segundo a filosofia. Então, quando você fala conhecimento, tem uma lei, assim, de uma forma geral, que o conhecimento é disponível para quem vai usar. Vai quem vai usar. Então, conhecimento dos princípios da coisa, tá, vai fazer o que com isso? Não, esse pessoal que está aí, esses encarnados, não vão fazer nada, não vão nem entender nada. Então, não está disponível. Então, a gente vai tendo disponibilidade das verdades, vamos chamar que as leis divinas são as verdades universais, tá? Então, lei de amor é uma verdade, né? Então, as leis. Então, o conhecimento dos princípios das coisas é uma grande verdade, talvez uma das mais avançadas, e que a gente não tem nenhuma utilidade e nem como compreender nada disso. Então, ele está falando, não é dado ao homem. E aí eu expliquei. Não é dado ao homem da expiação em provas, não é dado ao homem da regeneração, não é dado ao homem do ditoso e feliz, não é dado ao homem, aí eu não sei mais. Né? Eu sei que na bem-aventurança fala que você chega num nível tal de espírito puro. E depois ele fala até que chega a mais outras coisas, mas ali você já está ligado a Deus no sentido de estar recebendo instruções, ordens divinas, provavelmente através até de espíritos mais evoluídos, mas para que você execute coisas no universo. Mas se isso você entende o princípio das coisas, não sei. Porque mesmo Jesus, aí é complicado, porque se a gente pensar em Jesus dos filmes, das coisas escritas, pode não dar a dimensão da verdade que foi o trabalho dele. Porque quando mostra no Evangelho, quando mostra nos filmes e tudo que a gente tem escrito, fala sempre que Jesus fazia milagres e que Deus estava junto a Jesus. Aí a pergunta é, então Jesus não conhecia o princípio das coisas, mas sabia que tinha fé, que tinha poder e que Deus iria atuar para fazer aquilo acontecer. E parece que nos filmes eles retratam dessa forma. Mas, por outro lado, a gente pode até entender que, dependendo do nível espiritual de um espírito, no nível de Jesus, ele deve conhecer muito princípio de coisas que são importantes para que ele execute também coisas. Como fazer um milagre, curar um cego, ele conhece o que está por trás da cegueira, o que eu posso fazer para eliminar isso. Eu imagino que sim. Mas aqui, princípio das coisas é mais profundo que isso, não é coisa física, né? Uma cura é uma coisa muito física também, né? Nós estamos falando de algo muito maior, é o princípio do universo, o princípio da criação. Vamos um pouquinho aqui. Interrompa quando quiser. Então, nós estamos falando de mundo de regeneração, nós estamos falando de mundo de tos, todas essas coisas, né? Essa figura aqui, tem vários tipos de figuras desse tipo aqui, mas eu peguei essa porque é importante a gente entender sobre essa pergunta que ele fez, do porquê exatamente é assim. Porque existe uma divisão feita pelos espíritos e por Kardec, que é só didática, gente. Tá? Isso é uma divisão didática. Não vamos pensar assim, é assim, 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 é só assim. Não, isso é didático. O que ele está falando através dessa figura para a gente, que os espíritos têm uma escala espírito, a escala do desenvolvimento, da evolução espiritual dos espíritos. E de nós, claro, que somos encarnados. E nessa escala, ele coloca ela dividida em 3 classes e dividida também em ordem. Então, 3 ordens e 10 classes. Ora, vamos entender, na base da pirâmide, nós temos quem? Classe 7, classe 8, classe 9, classe 10. Então, nós temos ali.
são os espíritos batedores e perturbadores. São os espíritos da terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Se você olhar essa base, e se você olhar os tipos, as classes, a gente fica um pouco triste, porque não tem nenhuma classe que fala assim, ele é um melhoradinho, ele já faz algumas coisas boazinhas. Não tem. Gente, não tem. Por mais que você torça a toalha, não sai água, não sai. Está seco o negócio ali. Porque, olha só, espíritos impuros, a última classe. Você imagina o que é isso aqui? Né? É a situação mais crítica que pode acontecer a nível espiritual. É o espírito muito inferior, muito animalizado, lá no início do processo, e que não aprendeu nada de nada. Depois, os levianos. Aí você imagina o que é leviano? Todo mundo sabe o que é leviano. Quer dizer, a pessoa que faz o mal, engana, aquela coisa toda, e muitas vezes que a gente sabe fazer bem, né? Os espíritos levianos. Aí você já começa a pensar que algumas categorias dessa, isso aqui tem um pouco em mim, aí começa a complicar. Espíritos pseudo-sábios. Todo mundo é pseudo-sábio, gente. Todo mundo é. Todo mundo fala que sabe, pensando que sabe e não sabe nada. Não sabe, está falando. Você vai numa rodinha, você vai ver todo mundo julgando, conversa fora e falando. Tudo bem, tem os momentos de descontração. Mas, na verdade, pseudo-sábio é característica de todos os espíritos da parte de baixo. Todos, sem exceção. É aquele que pensa que sabe as coisas. Como eu. Penso que sei, mas não sei nada. Né? Então, a gente vai estudando. Ainda bem que eu só sei que nada sei. Ele acha que sabe tudo. Então, a gente tem que entender isso, gente. Eu sempre falo assim, quando você achar que você está podendo, põe a botinha, né, e pisa no chão, que você vai ver que tem muito barro ainda para amassar. É sempre assim, nós estamos aqui. Aí tem a sétima classe, você fala, então melhorado, né, espírito neutro. Mas não é melhorado, é neutro. O que significa neutro? Você entendeu que os espíritos neutros estão na divisão dos espíritos batedores e perturbadores para a parte de cima? Mas o neutro é aqui, nem lá e nem cá. Não é assim? Em cima do muro. Aí eu já contei essa historinha, vou contar de novo, né? Então o homem morreu e estava em cima do muro. É o neutro, estava lá em cima do muro, né? Aí, do outro lado, está o demônio. Não, pode vir para cá, que aqui é bom, aqui a gente faz um monte de coisa interessante, você vai adorar, e começa a falar. Aí o espírito protetor fala, não, isso não vai acontecer. Ele começa a falar também. Aí o demônio pega e para de falar. Para de falar, e o espírito protetor falando, tentando convencer, convence, fala sem parar. Aí daqui a pouco o homem que está lá em cima olha assim, mas esse que está querendo me convencer demais. Aí eu ir para o outro lado, né, que é ir para cima lá, né? E o outro parou de falar. Aí ele resolveu perguntar, mas por que você parou de falar? Não, estou tranquilo, o muro é meu. Assim, quer dizer, o neutro é dele, você não vai para lugar nenhum, você já é meu. Né? Então, o neutro não tem nada de bom, um pouquinho melhor. Então, quando você olha para isso, você vai ver, nós temos muitas impurezas a serem trabalhadas. Desejos instintivos, negação, maledicência, vaidade, vamos fazer a lista aqui, nem precisa. Orgulho, egoísmo, tudo isso são impurezas. E essas impurezas vão contaminar o quê? A nona classe dos levianos, vão contaminar muito o quê? Os pseudo-sábios, que aí vem o orgulho muito exacerbado, vem a maledicência e outras coisas mais. E os neutros, que conseguiram entender um pouquinho, mas estão ali, não aprendeu nada do de cima, não foi para cima, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então, esses somos nós, como diz o outro, somos nós, né? Somos nós aí na fita, a nossa situação é essa. E aí, o que a gente faz? A gente estuda. O que mais a gente pode fazer? Estudar e fazer alguma coisa. Agir. Agir na medida em que a gente tenha força para fazer isso, que a maioria de nós não tem. Porque, gente, o poder que tem essas classes de baixo sobre nós é muito intenso. Porque nós estamos dentro dela. Estamos dentro dela. É como se a gente estivesse num caldeirão, todo mundo ali, e difícil de sair, a gente não acha um jeito de sair. É isso. É muito difícil. Eu sempre falo, se você olhar
o ser humano no aspecto de autoconhecimento, não de reforma íntima, de autoconhecimento, você primeiro precisa conhecer como se divide um ser humano, a nível espiritual, emocional, físico, tudo isso. Quando você olha para isso, você entende que toda a nossa composição, no estágio que nós estamos, elas estão relacionadas às emoções, a desejos, ao instinto que é fortíssimo, é extremamente forte. É o que nos prende aqui, nesse mundo de expiação e provas, e que dera a Deus que não nos leve para um mundo pior. Se a gente não conseguir fazer alguma coisa, pior é aprender a doutrina espírita e não fazer nada. Aí o negócio vai pegar. Aí fala assim, já que você aprendeu a doutrina espírita, vai para o mundo inferior, vai ajudar eles lá. Eita, já pensou? Muito será cobrado. É isso aí. Bom, um dia, nós vamos mudar de ordem. Claro, todos vão. Né? Agora, se o dia é daqui a 1000 anos, 1 milhão, não sei. Um dia vai acontecer isso com todo mundo. E nós estamos buscando aprender alguma coisa. Nós estamos aqui lutando numa casa espírita, num curso, estudando evangelho, fazendo prece à noite, quando possível. Vida, Oi, meu amor? Na vida. Na vida, na luta, fica triste, fica chateado quando uma coisa não funciona, quando tem uma rusga, quando a gente deixa de fazer alguma coisa que tinha que ter feito. 1000 coisinhas dessas trazem uma certa insatisfação. Quando isso traz insatisfação, é um bom sinal. É um bom sinal. Né? Remorso não é bom, mas se arrepender e perceber que fez uma besteira que não queria fazer, é um bom sinal. Mas só um sinal não resolve, tem que fazer um esforço. Então, o nosso esforço é trabalhar para merecermos mudar de ordem. E qual é a próxima ordem? Bom, a próxima ordem tem 3 classes. Né? 3 classes. É a segunda ordem. Espíritos superiores, espíritos sábios, espíritos instruídos e espíritos benevolentes. Olha que interessante. E essas classes, elas estão numa sequência de evolução que se mistura um pouquinho. Tá? Aí você fala, nossa, mas no Evangelho fala tanto dos benevolentes, que benevolente é muito evoluído, não sei, e é mesmo. Mas não é suficiente. Oi, meu amor. O benevolente que faz as coisas boas, né? Sempre quando me vem um espírito benevolente, eu sei que eu vou errar, vou morder a língua para falar isso, mas eu sempre tenho um pensamento muito bom dos pretos velhos. Né? E eu sei que tem muito preto velho que não tem nada de falta de instrução. Tem preto velho que são espíritos grandes que vêm numa situação por omissão. Né? Mas assim, pensa naquele espírito bondoso que ajuda todo mundo, que fala manso, que é carinhoso, que é afetuoso, ajuda uma casa espírita, ajuda numa reunião mediúnica, mas ele não tem muita instrução. Pensa assim, tá? Então nós estamos categorizando. Na minha cabeça funciona bem como um espírito benevolente. Mas você é um encarnado, você não, né? Você é um encarnado, você pode ser espírito benevolente, pode, você vai sobressair. Quando você vê alguém sendo bom, ajudando as pessoas em geral, sempre arruma um jeito de ajudar, de ser bom, nunca nega, tem boa vontade com tudo, você fala, esse está caminhando bem rápido para ser um benevolente, pode ter certeza. E às vezes ele não é tão instruído, às vezes ele não tem uma cultura, né? Cultura é complicada. Não é nem acadêmica, ele não tem uma cultura intelectual, uma cultura intelectual, ele não tem, deixa eu ver se chegou alguém. Deixa eu pôr para cima. Chegou, já vou colocando para cima aqui, adicionar. Ok, não chegou mais ninguém, já adicionei, então volta lá. Então, os espíritos benevolentes são aqueles que já não estão mais lá ligados àquelas coisas tão fortes lá de baixo. Eles já galgaram uma ordem acima. São espíritos bons, né, que ajudam e tudo mais. Mas essa é a coisa mais linda da evolução. Isso sempre me inculcou quando eu olhava isso. Eu falava, mas não faz sentido. Para ser benevolente, ele tinha que se instruir primeiro, tinha que aprender, entender as coisas, né? E não é verdade. Não é verdade. Né? Benevolente, ele às vezes não tem muita instrução, ele faz porque ele aprendeu isso em várias vidas, por várias razões. Por várias razões. É da essência que ele já desenvolveu. Mas um instruído é um espírito que já saiu do nível de benevolente. Ele não vai pular para instruído e voltar a benevolente. Não, ele é um benevolente que se transformou no instruído.
Se você é benevolente e instruído. Instruído. Porque você for instruído e não for benevolente, provavelmente você está embaixo ainda. Você pode ter certeza. O instruído, sem ser benevolente, vai usar a instrução para o egoísmo, para o orgulho, para tudo essas coisas. Tá? Para arquitetar coisas desse tipo. E o instruído aqui é aquele espírito que já chegou na ordem, né, e na classe 5, onde, além de benevolente, ele percebeu, e não tem como não perceber, que ele precisa se instruir, conhecer a vida, conhecer as coisas, porque ele percebe que fazendo isso, ele vai ajudar mais, ele vai saber mais como fazer as coisas. Olha que coisa linda. E aí ele vai. E nós, de novo, não estamos falando aqui de uma vida de 100 anos, de 10 reencarnações, não estamos falando disso, gente. Estamos falando de uma vida de evolução. Estamos falando vida de evolução é vida de eternidade, de milhões, de bilhões, sei lá quantos, né? Ok. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Aí, o que acontece? Vai depois para a terceira classe. Ele já é benevolente, já se instruiu, ele precisa saber o quê? Sobre a sapiência, ser sábio. Qual a diferença, então, de um espírito sábio e de um instruído? Bom, o sábio ele tem a instrução e é benevolente, mas ele tem mais coisas aqui. Ele desenvolve uma coisa chamada inteligência, que não é instrução e não é essa inteligência formal que a gente conhece, é uma inteligência espiritual. O que é uma inteligência espiritual? Ele desenvolve uma capacidade chamada discernimento. Discernimento é uma palavra conhecida, mas a gente acha que sabe, mas a gente não sabe nada e a gente não faz. Discernir é uma capacidade de um espírito com uma fibra muito grande, um espírito que já fez muita coisa boa, que já se instruiu muito, e quando as coisas chegam para ele, ele olha e já sabe. Isso aqui não, isso aqui sim. Ele escolhe por dever, nunca por prazer. Nunca por prazer, que é a terceira ordem. Terceira ordem é tudo por prazer, por desejo. Aqui não, um espírito sábio faz escolha por dever. O que eu devo fazer? Eu devo fazer o que é justo, o que é bom, o que é certo. Então é isso que ele faz. Ele se torna sempre um espírito sábio. Depois, os espíritos superiores. Não precisa nem escolher. Aqui começa... Aí é uma outra discussão que a gente precisa entender, que chama livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, todo mundo já ouviu falar. Inclusive, a gente está preparando um estudo aqui sobre livre-arbítrio, eu e a Grace, e é muito interessante. Ele envolve um monte de coisa que a gente nem imagina. Mas imagina o livre-arbítrio de um espírito que está aqui, lá embaixo, no começo. Qual o total de livre-arbítrio que ele tem? Quase nenhum. Ele é regido pelo instinto. E não é liberado para ele livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio tem um aspecto. Ele precisa de instrução e moral. Ele não desenvolveu. E aqui os livre-arbítrios vão aumentando um pouquinho, né? Mas vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio ele é sancionado muitas vezes pelas nossas encarnações, pelo karma. Não, você nasceu, você fez um monte de besteira, matou um monte de gente. Eu vou dar um chute aqui que não tem nada a ver, você pensa no espírito muito, que fez muita confusão. E matou muita gente. Agora você vai encarnar de novo. Vou matar de novo? Não, não vai não. Você vai nascer numa cidade assim, numa família assim, você vai ter algumas deficiências físicas e até neurológicas que você não vai conseguir fazer nada. Você vai viver uma vida muito difícil, vai começar a purgar. Purgar. O que significa purgar? É um mata-borrão, né? Pensa assim, você tem um corpo físico, você tem um perispírito, e esse assunto perispírito é motivo de estudo lá no livro 2, e você tem espírito, e você é espírito. O seu espírito, eu, espírito, tenho um perispírito, que é uma ferramenta, e eu tenho um corpo físico, que é outra ferramenta. O nosso corpo físico e até o nosso perispírito servem como um mata-borrão, que purga. Então, imagine o seguinte, você está aprendendo coisas. Essas coisas são boas para a alma, ajudam você a evoluir, elas vão, passa, cria uma certa potência no perispírito, de iluminação, mas vão para a alma, para o seu espírito. É seu. Acabou, ninguém tira mais, conquistou. Você está fazendo coisas que são ruins, que causam mal aos outros, causam mal a você. Você vai prejudicar o seu corpo físico, a primeira coisa você vai perceber isso. Você vai sentir mal, vai ter dor de estômago, vai ter dor de cabeça, vai ter irritado, 1000 coisas vai acontecer. Mas também você danifica o seu perispírito. Danifica.
Você chega no mundo espiritual, você desencarnou. O que chega lá? Corpo físico? Não, o corpo físico já ficou aqui. Ah, que bom, todas aquelas doenças que eu tinha, eu já destruiu tudo. Coisíssima nenhuma. A maioria você leva no seu perispírito para o plano espiritual. Então, imagina você passou lá 50 anos, 100 anos, não importa, lá no plano espiritual aprendendo, fortalecendo, e fala assim, olha, você aprendeu muita coisa aqui, isso vai te ajudar, mas você tem essas e essas dificuldades aqui. São doenças que estão registradas no seu perispírito, você vai para a carne, vai encarnar, para eu mata-borrão da carne tirar isso do seu perispírito. Porque no espírito não vai, não. Fica travado. Por isso tem um mata-borrão no plano espiritual, que é o perispírito. Fala, o espírito está doente. A gente ouve demais isso em livro, mas a gente não pode falar isso. Por quê? Porque ninguém sabe o que é espírito. Como é que vai dizer que está doente? Tem uma doença no espírito. É uma heresia falar isso. Mas o perispírito, sim. Você pode falar assim, é um doente inferior, é um espírito inferior ainda, é um espírito leviano, é um espírito... Ok, ele é. Você pode chamar isso de doença, tudo bem. Mas essas questões mais físicas que são necessárias de expurgar, né? Porque todas as emocionais você também vai ter que expurgar. E considere doenças emocionais como físicas também. E para expurgar é o corpo espiritual que reencarna, traz a marcação genética daquilo, vai encarnar de novo. Então, esse é um processo que não tem como. Você vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai expurgando, vai melhorando, vai saindo daqui e vai subindo devagar, vai subindo devagar. Até você se tornar um espírito superior, e aí volta no que a gente falou, que a Grace diz, não tem o livre-arbítrio. Então, quando você pensa, se o espírito tem um monte de coisa para expurgar através do mata-borrão, o que significa? Ele não tem muito livre-arbítrio, aquilo vai ter que acontecer. Então, o espírito vai encarnar, pega o perispírito, olha, está aqui as doenças que estão registradas para ele, ele vai. Ele vai reencarnar e vai fazer um monte de besteira. Não vai, não. Porque ele tem uma doença lá que não vai deixar isso acontecer. Ele tem uma cirrose, que ele vai começar a beber e vai morrer de novo de cirrose. Vai voltar aqui e a coisa vai piorando para ele. Esse é um processo de aprendizado que é dolorido porque nós praticamos as coisas da matéria que maltrataram a nós e aos outros. Então, quando fala de livre-arbítrio, significa pouco livre-arbítrio, aqui melhora um pouco, aqui melhora bastante, e quando chega num certo nível, gente, você pode até dizer assim, o livre-arbítrio é 100%, total. Ok, mas para fazer o bem. Ele não vai fazer mal nenhum, ele não faz mais. Então, é como se não tivesse, ele não precisa escolher. Não tem escolha. Ele não precisa escolher. Entende? Porque faz parte de um processo que já é dele. Agora, você imagina espírito puro, então nem se diga. Esse é o processo da escala espírita, explicado de uma forma rápida, mas que lá, no Livro dos Espíritos, tem isso detalhado, né? E é claro que quando você chega em espíritos aqui desse nível, o detalhe é muito pequeno, porque a gente conhece muito bem isso aqui, conhece muito pouco isso aqui, né? Tudo bem até aí? Perguntas? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Se tem perguntas, por favor. Vamos lá, Maurício. Alguma parte dessa explicação, depois que caiu o link e voltou, a tua fala ficou meio irregular. Talvez na hora de editar e você vai perceber que ela desconectou a voz da imagem. A imagem ela tá uma senoide. Ela está subindo, descendo, não tá. Mas ainda está assim? Mais ou menos. Aqui pra gente. Aqui eu estou vendo normal. A gente pode, se tiver muito ruim, a gente pode sair e voltar de novo. Mas eu não sei. Aqui está tranquila a imagem, viu? É? Aqui está tranquila. A imagem não está. O que caiu só para mim foi a voz. Mas ainda ficou a imagem, depois vocês retornaram. A imagem ficou congelada, depois, quando vocês retornaram... Não, mas isso foi durante o processo. Eu estou falando agora, como que está? Está normal. Camila? Está normal. Pode ser aqui. Áudio e vídeo, está normal. Então deve ser aí, o Maurício. Quer mexer aí? Mas pode... Para você sair e voltar é fácil? Sim, eu vou dar um reset aqui. Dá um reset que eu espero um minutinho. Pode continuar. Pode continuar, então? Pode. Ok.
Então, essa colocação que nós fizemos aqui, para puxar essa nossa compreensão um pouquinho melhor, apesar que isso aqui nós ainda vamos falar muito, da questão de onde nós estamos, porque às vezes a gente fica numa certa ilusão, né? Principalmente quem não é espírita e não é reencarnacionista e não conhece, fica um pouco na ilusão com relação a céu, inferno, essas coisas, né? Aqui a gente tem uma ideia de uma coisa de eternidade, de atemporal, de uma evolução, de aprendizado, né? E se você pensar, isso é uma coisa maravilhosa, porque um espírito que vai viver eternamente, né? Foi criado, mas vai viver eternamente, é maravilhoso você pensar que ele vai estar sempre aprendendo e vivendo coisas grandes, coisas maravilhosas. Isso é uma coisa incrível, né? Então vamos lá, vamos mais um pouco. Bom, aqui é Comentários de Miramês, que é do livro da Filosofia Espírita, né? Então ele vai comentar para a gente o seguinte: o espírito na faixa em que se encontra na Terra, então está falando daqueles espíritos da terceira ordem, não desenvolveu sentidos ainda para conhecer o que pretende, para pesquisar a infraestrutura da matéria e desvendar os seus segredos. Então ele está dizendo assim, olha, vocês que estão aí, mesmo com toda a tecnologia, com tudo que vocês conhecem, vocês não têm ainda sentido para conhecer o que vocês pretendem ainda. Tem muita coisa a descobrir. A própria infraestrutura da matéria, nós conhecemos os átomos, os quânticos, mas aí pronto, cara, parou. E o que está antes disso? A gente não tem. Porque antigamente falava assim, o mundo é composto dos átomos. Aí depois falava, mas não, mas os átomos têm os prótons, têm os nêutrons, têm os elétrons. Aí depois falava, os elétrons giram assim. Agora não gira não gira mais. Agora é assim, uma hora ele está, uma hora não está. O quântico vem falar, ele não tem lugar certo, ele muda de lugar. Aí vem falando, não, mas tem os quarks, tem isso, tem aquilo, tem os bósons, pronto. E o que mais que tem? Vai descobrir o que daqui a 100 anos? E daqui a 1000 anos, o que vai descobrir? É o que ele está dizendo, é isso que ele está falando. Com tudo que nós pensamos que sabemos e sabemos, ainda não é suficiente nem para as coisas materiais, para a gente entender. Tá? A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens. Olha o que ele está falando. A força poderosa que se esconde na forma, na matéria, não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar fraternidade entre os povos, a educação entre as criaturas e o amor no coração. Então, a gente já descobriu a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, a gente já descobriu quando você movimenta determinadas situações que os átomos colidem, que provoca energia, que faz isso, toda aquela coisa. Essa é uma força que a gente sabe de destruição descomunal. Mas ele está dizendo, além disso, tem coisas que a gente não sabe ainda, que a gente não conhece. Né? Basta o que já conhecem, como sendo uma misericórdia. Quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, a vida tomará nova feição em todos os ângulos do mundo, como sendo um reino de Deus florindo no reino dos homens. Então, veja, olha, a gente está falando de um mundo de expiação e provas e estamos falando de regeneração. Se você olhar aqui, você vai falar, então, aqui é mundo de expiação e prova, aqui é regeneração. Não é nada disso. Não vem essa. Não vem. Se vocês olharem aqui a terceira ordem, obrigado, meu irmão. Se vocês olharem a terceira ordem, vocês vão falar, a terceira ordem é regeneração inferior. Mundo de expiação e prova inferior. Segunda ordem são regeneração e de todos. Não é assim que funciona, não. Porque a gente tem que lembrar o que o Kardec fala. No mundo de expiação e provas, o mal predomina ao bem. Está escrito lá. Então, significa que nós somos mundo de expiação e provas e inferiores misturados, aqui também tem um pouco. E o mundo de regeneração? Como que é? O mundo de regeneração é o bem e o mal, eles estão equivalentes. Né? Estão equivalentes. Aí você vai pensar assim, então ainda tem muita coisa de expiação e prova misturada. Não é que a gente vai dizer que é de expiação e prova, mas porque a herança que veio dos instintos, dos desejos, vão estar junto ainda. Mas existe um desejo do bem muito forte.
Enquanto hoje você liga a TV e vai nos YouTube e começa a ver só besteira, só idiotice, só maldade, e só gente maquinando fazer o que é errado, no mundo de regeneração, você vai pensar assim, vai ter tecnologias que as pessoas não vão maquinar fazer o que é errado. Porque o mal vai existir, mas num outro nível. Né? Que as pessoas até vão ter o mal, mas vão querer uma hora acabar. Vão querer não querer mais. Não querer, porque vão perceber no mundo tantas coisas boas acontecendo que eles vão falar, não, nós estamos aqui errado, ou a gente vai ser mandado embora, ou a gente faz alguma coisa. Se você subir um pouco mais, você vai para o mundo ditoso. O que acontece no mundo ditoso? É o bem total. Não é. Kardec fala, o bem sobrepuja o mal. Pronto, se sobrepuja, significa que o mal ele está nos momentos finais de vida, porque o mal ele morre, ele é impermanente, né? Ele morre, então ele está nos momentos finais de vida, e a bondade é muito maior. E aí você olha, nós estaremos provavelmente aqui, nesse meio aqui, subindo para cá. E depois a gente não vai nem pensar nisso aqui. Tá? Então, é quando o amor for uma força dominante. Tá? Não é no mundo de expiação e prova, não é no mundo de regeneração. A solidariedade e fraternidade é uma coisa forte do mundo de regeneração, mas ainda vai ter coisas contrárias a isso. Mas vai ser muito melhor do que nós temos hoje. Isso é o que diz os livros. E a questão da evolução científica, que ela vai acompanhar a moral, para que haja equilíbrio em todos os pontos de elevação e despertar. Aqui é uma mudança muito grande. É muito grande. Porque a gente até encontra cientistas que são moralmente com uma certa capacidade. E aí eles não se prestam a fazer determinadas coisas. Mas, no geral, o que manda é o capitalismo no sentido de o que vale é o lucro. Então, nós vamos produzir isso, vamos produzir aquilo, a vacina vai custar tanto. Tem coisas que são absurdas, que você percebe claramente que é só o dinheiro, que não tem nenhum sentido de ajudar as pessoas. É como aquela a mão invisível do Adam Smith, né? Que ele fala assim, olha, você vai montar uma padaria num bairro grande que não tem padaria, você vai montar a padaria, mas você vai montar a padaria para atender as pessoas. E no atender as pessoas, as coisas vão funcionar de forma tal que você vai lucrar. Essa é uma maneira de ver. Não, eu vou montar uma padaria porque eu quero ganhar dinheiro. Só isso. Pode funcionar, mas pode não, porque você não vai primar pela qualidade das coisas. Então, essas coisas são muito importantes a gente entender. A gente vai para o mundo de regeneração, o que a gente precisa fazer? Mais solidariedade, mais fraternidade. Tá bom, vamos buscar o amor. Vamos lá, não vamos deixar a coisa parar. Então, esse processo de conhecimento, ele está linkado à moral. Então, quando a gente falou, o conhecimento, ele vem devagar e vem na medida que o homem tem capacidade de lidar com as coisas. Então, aqui ele está falando isso, gente. Está falando disso. Pode. Gente, olha, para nós refletirmos. Se nós olharmos, às vezes eu fico assistindo no YouTube, tem algumas coisas que falam sobre os 20 melhores lugares, mais lindos do mundo. Então, vou mostrando a natureza em diversas partes do mundo, e eu sempre fico pensando, gente, como o nosso mundo é lindo. O nosso Brasil mesmo tem lugares encantadores, bonitos, né? E aí sempre me ocorre como deve ser um planeta em regeneração, onde tudo vai ser exacerbadamente mais bonito, mais organizado, mais limpo, né? E isso é tudo um grande estímulo para que nós possamos, né, trabalhar dentro de nós. Veja só, hoje em dia, na condição atual que nós estamos, nós não ficamos assim, indiferentes à dor alheia, mesmo que a gente não consiga fazer nada, mas se a gente se toca, se a gente tivesse o poder de fazer, né, a condição de fazer algo, nós faríamos, nós somos mais solidários, mais fraternos, né? Ainda não estamos todo aquilo que como deveríamos ser, mas já estamos a caminho. Então, imagine o que ocorrerá no planeta em regeneração, aonde o nosso lado
esse lado de ir para o caminho do bem vai ser assim, bem mais acerbado do que é hoje. Hoje a gente ainda tem um pé lá, um pé cá, né? E balança daqui, dali, né? Não tem firme propósito. Mas quando o nosso planeta estiver em regeneração, todos nós, mesmo com as nossas deficiências que nós tenhamos, que teremos ainda, mas nós já estaremos assim com aquela propensão com a vontade muito grande de sermos melhores. E isso vai acontecer o quê? Um vai ser fraterno com o outro, um vai ajudar o outro. Então, vamos trabalhar, gente. Nós já estamos a caminho, trabalhando para isso, para nós merecermos, né? Um mundo melhor, e já vamos começar hoje a fazer o nosso ambiente, o nosso habitat, que é onde as pessoas que nós convivemos, já vamos fazer a diferença, sermos pessoas melhores. Vocês percebem que a gente está falando do item 2, que fala do conhecimento das coisas. Agora você pega o filósofo, que é o Miramês, quando ele faz esses 2 comentários, ele linka uma coisa na outra. Ele está linkando a evolução científica com a parte moral, porque não tem como. Elas vão ter que estar unidas, não tem como não unir. Né? Tem que estar unida. Bom, só uma coisa, deixa eu só ver por onde que nós vamos. Fala de Jesus. Gente, olha, falando do Miramês, tem um livro que chama Ave Luz, que são conversas, finalizando para vocês, estávamos falando sobre Miramês, nesse livro que eu estou falando para vocês, que é a conversa de Jesus com os discípulos, tem uma parte belíssima do Tiago Maior, que ele retrata como era Jesus, ele falando com os outros apóstolos, falando assim, vocês não observaram? Aí ele começa a descrever, ele fala que o caminhar de Jesus, que quando Jesus caminhava, que ele tinha uma postura, eu fico imaginando tão elegante, e que dos pés dele, da minha mente, eu fico imaginando isso, é como saísse aquela vibração, aquela energia no caminhar dele, no tom de voz, no olhar dele, nos cabelos dele. Fala que os cabelos dele reluziam. Então, da boca, quando ele falava, saía aquela energia. Então, gente, é uma coisa muito bonita, né, de poder... Eu quis comentar isso com vocês, a página é belíssima, ele descrevendo como Jesus era, como que a fala, os cabelos, o jeito, a postura de Jesus era transcendental mesmo. Né? Então, imagine, para nós dormirmos com essa imagem, né, dessa beleza de pensar que um irmão tão superior, um espírito tão alto nível, que veio conviver conosco, né, trazendo tantas coisas tão importantes para nós, né, e não vamos perder a oportunidade de sermos melhores, de absorver tudo que Jesus nos trouxe, né, gente? E assim nós vamos terminando. Né? Eu queria só deixar aqui, antes de encerrar, eu comecei a preparar o material, porque lembra que eu falei, terminamos Deus, eu vou preparar uns pensamentos ali, alguma coisa para deixar algumas coisas bem evidentes e mandar para vocês. Vou mandar essa semana. Né? Vou mandar essa semana. Esse assunto que nós estamos falando é sobre a questão do conhecimento das coisas. Ele é bem curto, vai ter mais uma questão ou duas do Miramês, tem uma do Livro dos Médiuns para a gente fechar. E a gente vai seguindo aqui com o nosso aprendizado. É um aprendizado que, nesse primeiro livro, é um aprendizado que fica muito na parte mais filosófica, porque está falando de Deus, conhecimento das coisas, da criação, mas é importante para o espírita, porque está disponível para nós algumas informações que não são as verdades absolutas, porque isso não está disponível, mas são algumas informações para nós que nos ajudam a compreender melhor a vida, e compreendendo melhor a vida, a gente tem condição de ser uma pessoa melhor também. Bom, quem gostaria de fazer a prece para terminar? Você vai ficar... Não, eu nem vou olhar para o prédio. Coitado. O Maurício. Que bom! Não, o Fred, no nosso outro curso, gente, coitado, todo mundo só empurrava. Empurrava não, né? A gente tinha a honra de ouvi-lo. Né?
Eu vou fazer. Que ótimo! Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós recebemos aqui, Senhor, por todos os seus ensinamentos, ó Pai querido, ó Mestre dos Mestres. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por esse esclarecimento maravilhoso que nós aqui tivemos. Obrigada também, Jesus, pela minha recuperação. Eu agradeço de coração aberto tudo aquilo que a espiritualidade faz, fez e sempre fará. Assim seja. Graças Pai a Deus. nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Yara. Yara, que Deus te abençoe a todos por nos todos. ouvirem. Muito E a semana obrigado. que vem estaremos aqui. E em breve estaremos nos vendo pessoalmente, né, Camila? Se Deus quiser. Gente, estamos terminando, encerrando aqui. Fiquem Obrigado. com Deus, um Fiquem beijo com no Deus. coração de todos. Até mais. Semana Até que vem. semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.